Sério, eu acho que tá na hora de eu começar a procurar um emprego novo, porque eu não consigo mais trabalhar com meu chefe. Pois, veja bem. Sábado passado, meu chefe, Romeu, ele sem querer quebrou a película da tela do meu telefone. Só que em vez de ele só pedir desculpas igual uma pessoa normal, ele me deu um telefone novo. Tô eu lá quarta-feira lá no meu trabalho e do nada ele me chama no escritório dele e quando eu vejo ele tá colocando uma caixa de telefone em cima da mesa falando que é pra mim. Aí na hora eu obviamente fiquei em choque, né, com o que tava acontecendo, mas falei que eu não podia aceitar, lógico. Só que eu venho descobrindo que o meu chefe ele não consegue levar a palavra não muito bem como resposta. Porque no fim do dia, quando eu tava indo embora na quarta-feira, eu encontrei com a Gisele, a secretária, ela me deu um envelope assim, e dentro do envelope tava o quê? O telefone. Eu tive que levar pra casa, né, porque o que eu ia fazer? Jogar o telefone fora? E assim, eu já tinha decidido que eu não ia ficar com o telefone, não fazia sentido isso. É o que eu fiz, eu voltei lá no dia seguinte, na quinta-feira, e fui pegar o telefone de volta pra ele, né? Aí nisso eu fui, entrei no escritório do Romeu, coloquei a caixinha de celular em cima da mesa dele e falei: Romeu, desculpa, mas eu não posso aceitar. Só que na hora que eu falei isso pra ele nem sequer me olhou. Ele simplesmente ficou sentado ali na mesa do escritório dele com a cabeça baixa e não me olhou. Eu saí e ele ficou ali parado, como se eu não existisse. Só que aí ontem, sexta-feira, quando eu tava lá no trabalho de novo, Eu tava lá na minha salinha, né, sentada no meu computador, trabalhando e tudo mais. até que entra o Romeu e a Gisele, a secretária, lá na sala da gente. E ele vai e fala assim: boa tarde, pessoal. Eu gostaria da atenção de todos vocês por um minutinho. Eu gostaria de informar que semana que vem a gente vai estar começando um projeto novo. Todos vocês vão precisar de novos recursos, então a Gisele vai estar distribuindo o que vocês precisam. Como a gente vai ter o barbecue hoje à tarde, eu não vou conseguir explicar muito bem o que vai ser, mas semana que vem eu vou marcar uma reunião com todos pra explicar. Qualquer coisa eu tô lá em cima do meu escritório. Melissa, Meu Deus! uma palavra, por favor. Nisso eu vou, olho assim pra ele, olho pra Gisele lá, né? E quando eu vejo ela tá com uma caixa assim grandona na mão. Mas aí nisso eu vou, levanto assim da minha cadeira e vou indo lá atrás dele, né, pra poder ter a palavra. Oi, Romeu, tá tudo bem? E aí ele vai e fala assim pra mim: Você torna tudo mais difícil. como é? A Nisso me pegou, saiu e me deixou ali sozinha no corredor. Aí nisso eu fui e voltei pra minha sala. E aí quando eu chego lá na minha cadeira, né, lá na minha mesa, Você sabe com o que eu me deparo em cima da minha mesa? Não. eu simplesmente me deparo com uma caixinha de telefone, especificamente a que ele me deu, em cima da minha mesa. E aí quando eu olho pro lado, Tinha a mesma caixinha de telefone na mesa de todo mundo. E aí foi nessa hora que eu percebi que a caixa que a Gisele tava na mão era uma caixa cheia de celular. Ela tava ali, tirando os celulares e dando um a um pra cada funcionário. Sério, na hora que eu vi aquela cena eu fiquei, não, ele não fez isso, né? Ele não comprou um celular pra todo mundo, né? Pra todos os funcionários só porque eu não aceito. A boa notícia é que agora que todo mundo tem um celular, né? Ninguém pode falar, não, não quero. E aí? Aí agora... Eu tenho um celular novo! Só que o problema é que meu dia não terminou só por aí, não. Lembra quando o Romeu chegou lá na sala e ele falou que a gente ia ter um barbecue mais tarde e depois a gente resolvia isso? Aqui na Irlanda, as empresas, elas geralmente fazem um barbecue, que é tipo um churrasco, assim, de verão, sabe? Elas tiram um dia do ano aqui no verão, né? No caso junho, agora que tá chegando, pra poder fazer uma festa, assim, né? Um barbecue, um churrasco, um sorvete, dessas coisas. E ontem foi o dia desse barbecue. Só que o barbecue desse ano foi no hotel. E aí quando deu 2 da tarde, todo mundo, né? Todos os funcionários, a gente empacotou nossas coisas, né? Pegou tudo e foi todo mundo lá pro restaurante do hotel pra poder festejar o verão. Tá chovendo. Aí nisso chegou a gente lá no hotel, né? E tinha uma mesa reservada, assim, gigantesca pra gente lá no restaurante. E aí, depois de um tempinho que a gente já tava lá, eu tava do lado da Catarina, né? A portuguesa que trabalha lá com a gente. Eu falei, Catarina, tem um piano ali. Aí ela: Tem sim? Tem sim, tu sabes tocar? falei, sei, mas só um pouquinho. Aí ela fala, pronto. Vais tocar? Vai? Aí nisso vai eu morrendo de vergonha, andando em direção até o piano. E não tinha só a gente da empresa lá, tinha várias outras pessoas também, né? Que estavam ali só comendo no restaurante. Aí nisso eu fui de fininho e comecei a tocar. Só que aí nisso que eu tava ali tocando, Do nada. Eu só sinto colocando a mão em cima da minha enquanto eu tocava, meio que mandando eu parar. e aí quando eu olho pra trás pra ver o que tava acontecendo, Eu vejo o Romeu, meu chefe, parado atrás de mim. e aí ele fala: Como você sabe? Como assim, Romeu? Você não tem o direito de tocar essa música. Quê?
isso, o restaurante inteiro ficou em silêncio olhando essa cena. Só que na hora que ele falou isso pra mim e saiu andando, meu primeiro instinto foi ir atrás dele, né? E aí quando eu vejo ele tá entrando no banheiro masculino. Aí eu entrei também! Só que na hora que eu entrei no banheiro masculino, eu me deparei com uma cena que eu fiquei, eu não tô vendo isso não. Eu simplesmente me deparo com o Romeu, meu chefe, apoiado assim na bancada da pia, né? E ele tava aos prantos, chorando, descontroladamente. Romeu, o que tá acontecendo? E na hora que eu perguntei isso pra ele, ele não me respondeu nada. E quando eu vejo, ele faz assim. Ele simplesmente veio andando assim na minha direção e apoiou a cabeça dele assim no meu ombro e começou a chorar. Romeu, o que tá acontecendo? Essa música. O que tem nessa música? E aí ele falou assim pra mim. Não faça perguntas que você não quer saber da resposta. Mas eu quero saber das respostas, Romeu. Aí na hora que eu falei isso pra ele, ele levantou, virou as costas e foi embora do restaurante.